conformidade com a apresentação que nós temos. Eu só queria pedir a gentileza que o Thales, se possível, pudesse confirmar se eu maximizei aqui os slides. O Thales, ou se não, alguém de vocês só me diga aí se consegue efetivamente ver os slides maximizados. Ainda não, professor. Não, deixa eu pegar de novo aqui então. Um momento. Agora sim, agora eu vou conseguir. Eu acho que agora sim, né, Edielmo? Agora sim. Muito Ok. bem. Obrigado. Então, lembrem que um dos aspectos interessantes que nós, em relação ao qual nós finalizamos o estudo da aula anterior, foi exatamente essa perspectiva de que para Darwin, que é, como eu lhes falei, um dos grandes baluartes paradigmáticos, no caso da filosofia contemporânea, seja em termos de assunção dessa interpretação dada pelas ciências naturais e da sua utilização como base para a compreensão das ciências humanas, seja inclusive para a justificação, e lembrando isso que o Devanir falava ontem, provavelmente nem era o que ele queria, enfim, mas da justificação de muitos regimes de exceção, seja o comunismo russo, seja o nazismo alemão, seja inclusive as perspectivas eugênicas que nós vimos se desenvolverem nos Estados Unidos e no Brasil no início do século XX, maiormente no caso aqui a questão da Ku Klux Klan, ok? Então isso é muito interessante e por isso que eu gostaria de começar, conforme eu já estou fazendo desde a aula anterior, da leitura desse texto que nós delimitamos previamente, A Origem do Homem e a Seleção Sexual, porque ali aparecem exatamente alguns dos assuntos mais fundamentais desde os quais nós podemos entender tanto o desenvolvimento das ciências humanas e sociais e a sua relação com as ciências naturais, conforme eu lhes falava, quanto também, nesse caso, os regimes de exceção e a reação a esses mesmos regimes de exceção. Então, como nós discutimos na aula anterior, para Darwin, as desigualdades, tanto morfológicas quanto morais e sociais, são genéticas, ou, conforme o termo que ele utilizava na época, hereditárias, hereditariedade. E, nesse sentido, nós vemos se desenhar essa perspectiva da sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, que eu lhes coloquei como o fundamento estruturante, o fundamento constitutivo básico dos regimes de exceção, que se fundam ou no fundamentalismo religioso ou então no racismo biológico, ou eventualmente na correlação dos dois. E quando eu falo em biologia, só para lembrar, eu vou trabalhar isso com vocês melhor quando nós chegarmos na questão das minorias político-culturais, quando eu falo aqui em biologia, eu me refiro a alguns princípios básicos, como a própria ideia de raça, de racismo, a correlação corpo, sexo, gênero, por exemplo, o fundamentalismo religioso insiste muito nessa questão, a ideia de uma perspectiva étnica originária, ou então de uma comunidade religioso-moral de origem e de destino. Okay? Eu utilizo nesse caso, o conceito de biologia para significar esses 4 pontos estruturantes. Então, vocês vejam, no caso de Darwin, como eu lhes dizia, nós vemos se desenhar de modo muito claro, de modo muito direto, essa sobredeterminação, repito, da antropologia, da cultura, da normatividade, que é, no caso do comunismo russo e do nazismo alemão, o fundamento para a constituição das suas ontologias. E isso é muito importante, ok? Nós vamos perceber, quando lermos os próprios textos de Stalin e de Hitler, que o nazismo e o comunismo, eles não são teorias políticas, eles são, antes de tudo, conforme eu inclusive lhes dizia ontem, ontologias necessitaristas, né? No caso do nazismo, a ideia de raça como determinando raça, ou enfim, um caractere natural como determinando e devendo determinar os caracteres sociais. E no caso de Stalin, a ideia da dialética da natureza, o antagonismo entre os contrários, como devendo determinar, inclusive, a dinâmica histórico-política própria, nesse caso, a evolução humana. Então, isso é muito interessante e muito surpreendente, porque nós percebemos aqui, aliás, o Umberto Eco fala muito isso no seu livro Fascismo Eterno, se eu não me engano, que o Marcelo me recomendou esses dias, fala muito nessa questão de que o fascismo não se reduz exatamente a uma perspectiva
de compreensão política, digamos, da evolução social, da organização das instituições, de justificação da uma ontologia, e nesse caso de uma ontologia necessitarista, que efetivamente determina o humano como uma sua ramificação. E esse ponto também é muito importante. Vejam aqui o qualificativo que eu utilizei, ontologia, e aí agora vem o qualificativo necessitarista. Ou seja, há uma dinâmica exterior à vida humana, e nós seríamos uma emanação dessa dinâmica, que simplesmente acontece, está aí. Ela não é produção social, política, normativa, ela tem exatamente esse cunho pré-político, pré-cultural, histórico, que, por sua vez, gera, então, essa emanação humana como história, política, sociedade, cultura, etc. E, nesse sentido, o que acontece? Essa dinâmica ela não é normativa e não pode ser avaliada desde um prisma normativo. Então, isso é muito interessante, né? É nesse sentido que nós vemos que o Gulag, o campo de concentração, o etnocídio, o genocídio, se constituem em fenômenos não normativos, no sentido de que você mata o inferior, que não é, na verdade, um humano, sequer eventualmente em sentido mínimo. Então, como ele não é humano, como ele não faz parte do nosso grupo, não tem a nossa raça, a nossa cor, o nosso sexo, gênero, ele pode pura e simplesmente ser escanteado e, nesse sentido, como consequência, eliminado quando se coloca como um entrave à consecução desse ideal de uma comunidade étnico, religioso, moral elevada, ou de uma raça superior, enfim, ou de um sexo gênero natural. Nesse caso, sempre as minorias, ou enfim, o outro, o anormal, o antinatural, podem efetivamente ser instrumentalizados, porque eles já são basicamente instrumentos, e no médio e longo prazo, se necessário, eliminados. Então, esse ponto é muito importante. Não se trata apenas de uma compreensão abrangente de mundo, de caráter pré-político, mas também necessitarista, que subsume a todos e a tudo exatamente nesse movimento constitutivo, evolutivo de caráter não normativo. Okay? Então, muito interessante esse aspecto. E como eu dizia, isso implica, entre outras coisas, pelo menos este é o caso de Charles Darwin, nessa determinação genético-hereditária. E é por isso que o Darwin fala exatamente de que a desigualdade, e no exemplo nosso aqui, especificamente a desigualdade macho-fêmea, é genético-hereditária. Ele nos diz, na página 651 do seu livro A Origem do Homem e a Seleção Sexual. Devemos lembrar que a tendência dos caracteres adquiridos por um dos dois sexos em idade madura em transmitir-se ao mesmo sexo na idade correspondente, e a tendência dos caracteres adquiridos precocemente, no sentido de se transmitirem a ambos os sexos, constituem regras que, embora comumente válidas, nem sempre devem ser consideradas. Vocês lembram que nós comentamos na aula anterior que, para Darwin, os caracteres genéticos distintivos do macho e da fêmea, eles são passados de macho para macho, de fêmea para fêmea. Por isso que essa desigualdade se mantém ao longo do tempo. E isso acontece a partir da puberdade, o desenvolvimento desses caracteres distintivos. Por outro lado, existem caracteres que são passados tanto pelo homem quanto pela mulher no contexto da procriação, e eles devêm já desde o início do próprio desenvolvimento do feto, ok? Lembrem que, como nós vimos ontem, o que importa para nós e para Darwin são esses caracteres que são transmitidos de modo direto de homem para homem, de mulher para mulher, no contexto da puberdade em diante, que se define, enfim, no contexto da maturidade em diante. Por quê? Porque são esses caracteres que, de fato, permitem explicar, que nos permitem compreender as grandes desigualdades físicas, intelectuais e morais que há efetivamente entre homem e mulher, e que para Darwin, como vocês estão vendo aqui, são caudatárias não de uma construção social, mas exatamente de uma perspectiva genético-hereditária. Então, o que ele quis dizer com isso? Que essa lógica, macho passa caracteres para macho, fêmea para fêmea, ela é a lógica normal, digamos assim, da evolução, da procriação, da seleção sexual. Mas ela não é uma lógica, obviamente, absoluta, e não seria necessariamente a única lógica para nós
para nós interpretarmos a constituição e a evolução dos sexos, dos gêneros. E aí ele complementa, então, se assim o fossem, nós poderíamos concluir, mas isso ultrapassaria os limites que me propus, que os efeitos hereditários da educação juvenil de rapazes e moças devem transmitir-se a ambos os sexos de igual modo. Então, para Darwin, na medida em que há exatamente essa ideia de macho transmite genes para macho, fêmeas para fêmeas, isso implica em que que uma educação equalizada para jovens, rapazes e moças, não iria conseguir superar, desconstruir esse ato que é, como eu estou lhes dizendo, genético hereditário, o que mostra, mais uma vez, esse duplo argumento que chamei a atenção para vocês, inclusive desde a aula anterior. Primeiro, de que as desigualdades não são produzidas socialmente, culturalmente. E segundo, de que elas não podem ser corrigidas em sentido estrito socialmente. Obviamente, isso contribui em algum aspecto, mas a correção é por meio de eugenia, e isso significa em termos genético-hereditários. E ele continua, de forma que a atual desigualdade das qualidades mentais entre os sexos não poderia ser anulada por uma igual educação juvenil, ok? Então, a educação, o protagonismo institucional no âmbito da cultura, da educação, da política, não elimina desigualdades orgânicas, desigualdades intelectuais, morais e nem desigualdades sociais, porque ali não está a causa, ok? A causa se dá no contexto de uma seleção sexual de longos prazos, de longo prazo, que perpassa, digamos, um amplo processo e um amplo conjunto de gerações ao longo do tempo. E ele, inclusive, complementa, nem pode ela, no caso, a educação equalizada, ter sido causada, ou no caso a desigualdade entre homens e mulheres, ter sido causada por uma educação juvenil diferente. Então, vocês vejam mais uma vez, a desigualdade entre machos e fêmeas, homens e mulheres, não se deve a fatores sociais. Vocês viram aqui, não é uma educação diferente que causou isso, mas exatamente, mais uma vez, a especificidade assumida por machos e fêmeas no âmbito da seleção sexual. Quais seriam essas especificidades, conforme nós vimos nas aulas anteriores? A primeira delas, o fato de que os homens foram ativos, tanto no contexto da seleção sexual, tinham que lutar com outros machos, quanto no contexto da seleção natural, tinham que guerrear, defender a prole, trabalhar, etc. E as mulheres, então, de sua parte, teriam sido passivas, na medida em que condensariam as suas atividades em termos de criação da prole e de cuidado, digamos, do lar, alguma coisa nesse sentido. E aí vocês vejam, uma situação de protagonismo implica no desenvolvimento de qualidades físicas e mentais, inclusive de comportamentos morais, normativos específicos. E uma situação de passividade, em contrapartida, não exige o desenvolvimento dessas características que, no caso do homem, o levaram, dado o seu protagonismo, a essa supremacia em relação às mulheres, e que, na verdade, como nós vamos ver no final da aula de hoje, é amplificada com o próprio desenvolvimento civilizacional. E aí, então, nós temos uma pergunta muito interessante que o Darwin nos coloca sobre essa questão da desigualdade entre homens e mulheres e de como nós poderíamos efetivamente resolvê-las no âmbito, nesse caso, da eugenia. E esse é o ponto importante. Se desigualdades entre machos e fêmeas ou entre raças são causadas não por uma questão social, política, cultural, mas por uma questão de seleção sexual, isto é, genético-hereditária, a resolução dessas desigualdades não se daria politicamente, socialmente, institucionalmente, em termos de transformações cotidianas, mas, repito mais uma vez, por meio da eugenia, né? Esse que é, no fim das contas, essa que é, no fim das contas, a grande conclusão da abordagem de Darwin. Só a eugenia conseguiria resolver essas situações de desigualdade, esses problemas sociais, e nesse caso, a eugenia, deveria ser efetivamente um dos eixos estruturantes do trabalho institucional de enquadramento, compreensão, resolução desses problemas sociais. E aí ele nos diz, em relação a essa pergunta de como a mulher pode superar sua inferioridade em relação ao homem, para que fosse capaz de alcançar o mesmo nível do homem quando em idade quase adulta,
a mulher deveria praticar a energia e a perseverança e exercitar ao máximo a razão e a imaginação. Vocês vejam que essas são para Darwin, eu não sei se eu trabalhei com vocês de modo específico na aula anterior, mas essas são para Darwin qualidades masculinas: energia, perseverança, razão e imaginação. Nós vamos ver de todo modo mais adiante que ele vai trazer essa questão de novo. Então, a mulher, se quiser efetivamente alcançar o mesmo nível do homem, tem que exercitar as habilidades que para Darwin, as competências que para Darwin são de fato masculinas ab origem. Okay? Provavelmente poderia então a mulher, no caso, que exercita essas faculdades, essas habilidades, transmitir tais qualidades às filhas adultas. Vocês vejam mais uma vez aqui que a questão da evolução é exatamente via eugenia, via, repito mais uma vez, seleção sexual. Seja como for, as mulheres não poderiam alcançar tais resultados a menos que durante muitas gerações, aquelas que excedem nas supraditas qualidades se casassem e dessem ao mundo mais filhos do que as outras, no caso do que as menos dotadas, as menos capacitadas. Então vejam mais uma vez que essa passagem, assim como as outras que nós lemos, muitas outras que nós lemos na aula anterior, elas remetem exatamente a essa ideia de que transformações, em termos das desigualdades reinantes, só aconteceriam no contexto de uma seleção sexual reflexivizada, de uma eugenia reflexivizada. E é nesse sentido que, no caso da desigualdade entre homens e mulheres, nós temos exatamente essa ideia de que só as mulheres que efetivamente conseguem exercer e desenvolver as qualidades masculinas, no caso, que são já exercidas pelos homens e que foram consequência do seu protagonismo em termos de seleção sexual e seleção natural, é que conseguiriam se qualificar, digamos assim, para efetivamente, por meio da procriação, produzirem uma prole, digamos, evoluída, mais igual, no caso, ao homem. Então, vocês viram aqui, mais uma vez, as mulheres mais capacitadas deveriam procriar mais do que as mulheres menos capacitadas. Assim como nós vimos na aula anterior, exatamente essa ideia de que os melhores deveriam ter mais incentivos para a procriação do que os menos qualificados. Deixa eu só aqui confirmar que tem alguém que está pedindo para entrar. Aí eu já coloco, Silva. Pronto. Eu preciso que tu me confirmes de novo, por gentileza, Edielmo, se estás vendo a tela inteira. Sim, professor, estou vendo, a tela inteira. Muito obrigado. Então, vocês vejam, muito interessante, mais uma vez, tudo passa pela sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura da normatividade, que, no caso, molda a perspectiva cultural normativa, não só morfológica. Esse é o ponto importante, nós vimos numa passagem, uma das últimas passagens da aula anterior, não apenas a questão morfológica, mas a questão intelectual, a questão moral, e nesse sentido de que seria efetivamente assumida e viabilizada por meio da eugenia, uma eugenia que é propiciada pelo conhecimento científico vigente e então pela assunção desse mesmo conhecimento como uma das chaves do trabalho institucional de compreensão, racionalização, organização social. E aí ele complementa, então, com respeito à força corpórea, já temos visto que, embora os homens não combatam pelas suas mulheres, pois que tal forma de seleção já está superada, na maturidade, eles, os homens, devem sustentar uma dura luta para manter a si mesmos e a família. E isto vem contribuir para aumentar e conservar as suas qualidades mentais e, consequentemente, a atual desigualdade entre os sexos. É a ideia, então, de que com o desenvolvimento civilizacional e com a naturalização desses papéis em que o homem é protagonista e a mulher é passiva, se consolida e, na verdade, se agudiza a diferenciação entre sexos, entre gêneros, no caso, de modo que o homem se torna cada vez mais inteligente em relação à mulher, que fica estagnada exatamente na sua condição. E vejam que isso é muito interessante, porque nós temos aqui uma completa desconsideração da análise histórico-social, da cultura, das diferenças sociais, da estratificação social, dos papéis de gênero, sexo, ok? Como se eles fossem meramente uma emanação, no caso, da própria biologia.
E é nesse sentido que eu chamei a atenção antes para vocês, relativamente ao fato de que aqui está um dos grandes problemas assumidos, levados a sério pela teoria política contemporânea, ou seja, essa ideia de que a política precisa ter um fundamento anterior a ela mesma, anterior ao próprio direito, de modo específico, e que esse fundamento simplesmente seja o princípio estruturante para explicarmos não apenas a organização das instituições públicas, a atribuição de direitos e deveres, mas também para conectarmos a condição humana a uma situação prévia, ontologicamente estruturante, desde a qual as diferentes nuances da vida humana, das diferenças humanas, efetivamente encontram sentido e emanam, se consolidam ao longo do tempo. Então, isso é muito interessante. Talvez, como salientou muito bem o Devanil, fiquei pensando muito de ontem para hoje sobre as colocações que ele fez ontem, talvez isso não seja necessariamente uma intenção que nós temos aqui, mas é muito interessante como, mesmo em Darwin, nós vemos exatamente uma interpretação que é biológica, digamos, da evolução da vida, em particular dos mamíferos, nesse livro em comento que eu trouxe e que trabalho aqui com vocês, mas também que aborda aspectos propriamente culturais, normativos e civilizacionais e que os naturaliza e, portanto, os essencializa. Eles deixam de ser produto de relacionalidade humana, contextualizada histórica e culturalmente, e acabam sendo vistos de modo, como chama muito a atenção o Jürgen Habermas, o John Rawls, de modo pré-político, pré-cultural, ahistórico, ou seja, existe um modelo de natureza objetiva que é anterior à interpretação humana e que simplesmente deve ser copiado, reproduzido no âmbito da socialização, ou pelo menos que serve de critério direto para a interpretação do fenômeno humano. O Hitler e o Stalin vão dizer exatamente que deve ser, não só, deve servir, não deve apenas servir como paradigma de interpretação da sociedade, da mobilidade social, mas também como o quadro referencial a partir do qual a sociedade deve ser copiada e então estruturada à imagem e semelhança. E então, tendo em vista as constatações da aula anterior e agora do início da nossa aula, eu gostaria de responder duas questões que são claras no contexto da origem do homem e da seleção sexual. E, aliás, é importante lembrar que esse livro, entre outras coisas, procura responder exatamente a essas duas perguntas, porque o homem é superior à mulher e como isso poderia ser corrigido, e, nesse caso, porque a raça branca europeia é superior à raça negra africana e à raça vermelha indígena. Lembrando aqui que, mais uma vez, no texto aparece de modo direto essa correlação entre Europa e brancura, África e negritude, digamos assim, ou negro e África, e então indígena e América. Aparece isso que os autores decoloniais, como Walter Mignolo, chamam de, ou mesmo Henrique Dussel, chamam de geopolítica da raça, ok? A raça tem não apenas uma característica genética hereditária, mas também um lugar, ok? Que é, no caso, negro e África, indígena América, branco e Europa, digamos assim. Então, respondendo duas perguntas, como eu lhes falava há poucos momentos, que são, no caso de Darwin, centrais para entendermos essa perspectiva correlata da sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, e, no caso, da eugenia como o fator explicativo e modificador de eventuais desigualdades humanas. Lembrando que isso vale, a eugenia vale para a correção, no caso das desigualdades entre homens e mulheres, porque no texto, e de modo muito específico no caso de Hitler, a questão das raças inferiores não é passível de correção. Então, a inferioridade negra e indígena, mesmo em Darwin, isso aparece de modo muito claro, ela não é passível de correção porque ela é uma falha em termos de seleção sexual. É uma simplesmente degeneração genética, se se pode falar desse modo, e é inclusive a partir desse prisma que ele percebe exatamente a inferioridade civilizacional dos negros e dos indígenas e, ao mesmo tempo, os compreende como elementos, como resquícios de formas de vida primitivas do passado, portanto, condenadas em vários aspectos simplesmente a
prisão ao passado, ao subdesenvolvimento, a semi-selvageria, que é um termo que ele utiliza muito no texto. Então, a eugenia funcionaria, muito interessantemente, para, eventualmente, a correção das desigualdades entre os sexos, entre macho, fêmea, homem e mulher. Mas ela não serviria, em última instância, para a correção das diferenças raciais entre negros e indígenas frente aos brancos, porque, de fato, a raça negra, a raça indígena, aparece aqui como uma degeneração em termos de seleção sexual e, finalmente, como passado antropológico incapaz, então, de uma atualização. E isso é muito interessante porque os movimentos supremacistas, eles partem exatamente desse aspecto, ok? Hitler, que é o grande pai desses movimentos supremacistas, ou então, vamos pensar aqui uma situação como o Apartheid, a Ku Klux Klan, ou mesmo as discussões sobre branqueamento racial que nós vimos no Brasil, que nós tivemos no Brasil de fins do século XIX e início do século XX, trabalham exatamente com essa perspectiva. A raça negra, a mestiçagem é exatamente o grande problema, né, que se mantém acaba conduzindo a nossa sociedade, ou as sociedades na qual ela se faz presente, a uma estagnação profunda, a um subdesenvolvimento profundo, ao ponto exatamente do atraso, porque elas já são efetivamente produtos do passado, atrasos, degenerações genético-hereditárias. Ok? Então, em relação à primeira pergunta, porque os homens são superiores às mulheres, nós teríamos, então, tanto ela quanto finalmente, uma sua ramificação, a saber como a seleção natural e a seleção sexual poderiam explicar essa diferença ou superioridade entre machos e fêmeas. E de novo, essa ideia, antes de passar a leitura dessas citações, essa ideia da sobredeterminação biológica, da antropologia, da cultura da normatividade, que é o cerne da análise darwinista, ela trabalha com os conceitos de seleção sexual e seleção natural como princípios pré-políticos, ok? Se vocês pegarem, repito mais uma vez, Hitler, vem a questão do jardim da natureza e da raça. Isso que também são princípios pré-políticos, digamos, e não são construções humanas, são fatos naturais. É nesse sentido que eu falo de ser princípios pré-políticos, de ser condições pré-políticas. E se nós pegarmos Stalin, finalmente, nós temos exatamente a ideia de que a dialética da natureza, isto é, o antagonismo autodestrutivo entre opostos, também é o princípio pré-político, pré-cultural, o princípio de ontologia necessitarista que determina a compreensão, a construção do materialismo histórico, materialismo dialético, então essa ontologia necessitarista, materialismo histórico, no caso, essa teoria política propriamente dita do comunismo. E aí, então, o Darwin, em relação a essa questão da seleção natural, da seleção sexual e das diferenças emergentes desde ali entre os dois sexos, nos diz o seguinte: é provável que a seleção sexual tenha desempenhado um papel importantíssimo nas diferenças dessa natureza, isto é, no poder mental, na capacidade mental de homens e mulheres. Então vejam sempre, isso não é construção social, é uma determinação genético-hereditária, é a base da eugenia, é a base do racismo, enfim, do fascismo. Sei que alguns estudiosos duvidam da existência de tal diferença, mas ela é pelo menos provável em face da analogia com animais inferiores que apresentam outros caracteres sexuais secundários. Então, vocês vejam, muito importante, a partir de uma explicação do quadro da vida natural, nós temos uma construção paradigmática que nos permita explicar caracteres próprios à condição humana. É isso que significa sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. E o grande problema disso está em perceber, como nós estamos vendo, inclusive, essa ideia das desigualdades, da inferioridade racial como produtos genético-hereditários que, portanto, além de perderem o prisma histórico-político, não podem ser resolvidos por iniciativa institucional, por práticas sociais corretivas, incluindo-se aqui a própria desigualdade social, conforme nós vimos na aula anterior, que é produto exatamente da carga genético-hereditária herdada por cada um de nós. E aí ele continua em relação a essa ideia da sobredeterminação biológica, da antropologia, da cultura, da normatividade, dessa utilização da seleção natural e da seleção sexual a partir de exemplos próprios a
a esfera natural e da sua aproximação com a esfera humana. Ninguém duvidará que o touro tem um comportamento diferente daquele do da vaca, o javali daquele do da porca, o garanhão daquele do da égua e, como todos sabem, os machos dos grandes símios daquele das suas fêmeas. A mulher parece diferir do homem na atitude mental, sobretudo em razão da maior ternura e da menor dose de egoísmo, uma vez que ela é, inclusive, mãe, ok? Então, o tipo de sentimentalismo em torno a isso, ele é mais soft, mais suave do que aquele próprio ao homem que é guerreiro, que é o trabalhador, digamos assim, que exige, portanto, mais dureza, mais força, mais energia, entre outras, mais resistência, entre outras coisas, ok? Então, muito interessante, quadro natural, leis naturais que explicam o quadro social, as leis sociais. Leis naturais fundam as leis sociais. No fascismo posterior, isso é um dos argumentos mais básicos. E aí, então, nós temos essa ideia de que o homem é, por causa da seleção sexual e da seleção natural, superior física e intelectualmente à mulher. E ele nos diz, então, a distinção principal nos poderes mentais dos dois sexos reside no fato de que o homem chega antes que a mulher em toda a ação que empreenda, requeira ela um pensamento profundo, ou então razão, imaginação, ou simplesmente o uso das mãos e dos sentidos. Ou seja, em qualquer ação que o homem faz, ele é mais capaz de realizá-la e de concluí-la de modo bem-sucedido do que a mulher. Seja essa ação exigente de pensamento profundo, razão, imaginação, ou, como vocês viram aqui, até mesmo coisas simples como o uso das mãos e dos sentidos. O que o homem faz, ele faz melhor que a mulher. E qual é o quadro paradigmático que Charles Darwin utiliza para justificar, no caso, esse argumento? Exatamente a produção filosófico-cultural, que seria, no caso, pelo menos, e isso não nos espanta, dicas de passagem, no contexto da era vitoriana, predominantemente masculina. Mulheres passaram, inclusive, a frequentar a universidade, ou, enfim, essa perspectiva das oportunidades liberais, exatamente no contexto do século XX. Darwin já não estava mais vivo nesse contexto. E ele nos diz, então, se houvesse dois grupos de homens e de mulheres que se sobressaíssem na poesia, na pintura, na escultura, na música, trate-se da execução ou da composição, na história, nas ciências e na filosofia, não poderia haver termos de comparação. Ou seja, se existissem mulheres que se destacassem nessas áreas da cultura, a comparação seria desnecessária, porque, de fato, então, nós teríamos uma prova efetiva de que mulheres seriam tão capazes quanto os homens. Mas vejam que a frase, a expressão aqui começa com um condicional. Se houvesse mulheres, ok? Se destacassem nesse contexto. E então a constatação é: não há mulheres que se destacam na poesia, na pintura, na escultura, na música, na história, nas ciências, na filosofia, etc. Não há mulheres que têm protagonismo nessa área, assim como, por exemplo, os filósofos modernos nos diziam: mostre-nos um negro que, liberto, teve, ou mesmo escravizado, teve capacidade de desenvolver cultura. Não há nenhum. Isso mostra que eles são exatamente inferiores, incapazes de produção cultural, de alcançar o estágio civilizacional que os brancos europeus. Nós vamos ver isso quando estudarmos descolonização africana. Em particular, nós vamos perceber isso em Hobbes, Kant e Hegel, no caso. Mas vejam então aqui, se existissem mulheres tão capazes quanto os homens nessas áreas, a comparação seria desnecessária e nós teríamos efetivamente a prova de que mulheres seriam iguais aos homens. Mas isso, ou seja, mulheres que se destacam nessas áreas, não existem e, portanto, as mulheres são efetivamente inferiores aos homens. E ele então nos diz, baseados na lei do desvio da média, tão bem ilustrada por Galton, o Francis Galton, o pai do darwinismo social, digamos assim, da aplicação dessas teses exatamente no contexto social, embora vocês já vejam aqui Darwin aplicando gradativamente elas em termos de interpretação social, antropológica, baseados, então, como eles diziam, na lei do desvio da média, tão bem ilustrada por Galton, no seu livro Hereditary Genius, podemos também concluir que se em muitas disciplinas os homens são decididamente superiores às mulheres,
o poder mental médio do homem é superior àquele destas últimas. Mais uma vez, como nessas disciplinas em questão nós não temos mulheres que se destacam, a conclusão que podemos fazer é de que os homens são intelectualmente, cognitivamente, mais inteligentes que as mulheres. E isso, no caso, se deve exatamente à centralidade da seleção sexual e do tipo específico de seleção sexual que dinamizou o desenvolvimento de machos e fêmeas, machos protagonistas, fêmeas passivas. Então, por isso que ele vai dizer aqui que é da seleção sexual e dessa especificidade, conforme eu lhes falei, assumida por machos e fêmeas nesse contexto, que emerge e se consolida, então, em termos genético-hereditários, sempre genético-hereditários, pré-políticos, a supremacia do macho, a inferioridade da fêmea. Podemos concluir, ele continua, que as maiores dimensões, a força, a coragem, a belicosidade, então vocês vejam que do aspecto fisiológico, nós vamos sempre entrando no aspecto normativo, intelectual e, eventualmente, sociocultural em muitas das situações, principalmente quando nós tratarmos de negros e indígenas. Então, vocês viram aqui, maiores dimensões do corpo, vá lá. Força, coragem, belicosidade, energia, vocês já vejam que nós entramos em qualidades intelectuais e práticas, comportamentos normativos. Então, as maiores dimensões, repito, a força, a coragem, a belicosidade e a energia do homem em relação à mulher foram adquiridos em período remotíssimo. E que tal superioridade foi aumentando, sobretudo por causa das lutas dos machos rivais pela conquista da fêmea. Então vejam, é como se existisse um período pré-histórico, puramente naturalizado, biológico, desde o qual a história e a cultura, ou mesmo a antropologia, emergiriam gradativamente como campos propriamente específicos aos seres humanos, mas, mais uma vez, como emanação desse período anterior à própria humanidade, anterior à própria história, e, portanto, definiriam, nesse sentido genético, hereditário, tudo aquilo que nós somos e, obviamente, também não somos ao longo do tempo. E vocês vejam, é daqui que vai emergir, então, essa correlação entre sexo e gênero, essa perspectiva da raça e, finalmente, a própria questão da carga genético-hereditária em termos de estratificação social. Muito, muito interessante, no caso, como de uma perspectiva de interpretação da natureza, nós passamos diretamente, sem nenhuma mediação, à compreensão e à estruturação da própria condição antropológica, civilizacional, cultural. E aí vejam, então, as maiores capacidades intelectuais e a força de invenção do homem são devidas, provavelmente, à seleção natural. Isso aqui, me perdoem, foi um erro, agora que me dei conta, é um erro, é a seleção sexual. E aos efeitos hereditários do costume. Porque os homens mais hábeis tiveram mais êxito na defesa de si mesmos e na providência dos meios de sustento para si, para as esposas e para os filhos. Então, vocês vejam, é nesse sentido do protagonismo masculino e da passividade feminina no contexto da seleção natural e principalmente da seleção sexual que emerge efetivamente essa diferenciação genético-hereditária entre uns e outros, uns e outras, no caso, que se mantém ao longo do tempo e que não é, de fato, produção social, construção institucional, condição histórico-normativa propriamente dita. Então, da seleção sexual, nós chegamos à hereditariedade e, como nós vimos, inclusive, na aula anterior da hereditariedade, nós chegamos à eugenia. E isso, nesse caso, em particular aqui, que nós estamos lendo, significa a supremacia do macho. E aí vejam, e não é uma supremacia política, normativa, no sentido de construção social, lembro sempre, mas de determinação pré-política. Não há dúvida de que a maior força e as dimensões do homem com relação à mulher, os seus ombros mais largos, os músculos mais desenvolvidos, as nítidas formas do corpo, a maior belicosidade e coragem, são devidos, em sua maior parte, à hereditariedade dos seus semi-humanos antepassados machos. Tais características, outros sim, devem ter sido preservadas e talvez aumentadas durante o longo período em que o homem viveu no estado selvagem, graças aos êxitos dos homens mais fortes e audazes, tanto na luta pela sobrevivência quanto na conquista da companheira. Então, sobrevivência,
e questão de reprodução e são, na verdade, os dois eixos desde os quais se desenvolvem e se determinam as condições humanas, as características humanas ao longo do tempo. Este êxito lhe teria permitido transferir tais caracteres, no caso os homens, e em particular os homens mais capacitados, a uma prole mais numerosa do que aquela dos co-irmãos menos favorecidos. Então vejam de novo a questão da luta em torno à procriação e à hegemonia frente a outros machos, sempre a questão da luta como um dos móveis definidores da evolução e que, como eu disse, serão utilizadas por Hitler e por Stalin enquanto uma lei natural que simplesmente serve também para explicar a própria evolução social, e não só para explicar, mas também para projetá-la ao longo do tempo em prol, seja da raça superior, o ariano, a ariana, seja no caso da classe superior, classe do presente, do futuro, que seria o proletariado. Não é provável, essa passagem, de todo modo já que comecei, não é provável, porém, que a maior força do homem tenha sido adquirida no princípio através dos efeitos hereditários, pelo fato de ter trabalhado mais pesadamente do que a mulher pela sobrevivência e pela família. Então vejam sempre essa ideia, o homem trabalha, o homem é o sujeito protagonista, a mulher é o sujeito passivo. E o que ele quis dizer aqui, que não só a seleção sexual, mas também a adaptabilidade natural, a seleção natural, no caso, mais uma vez, marcada pelo protagonismo do homem e pela passividade da mulher, permitiria explicar, no caso, porque os homens são superiores às mulheres. Portanto, carga genético-hereditária e também práticas sociais, práticas comportamentais assumidas no contexto da seleção sexual, nesse caso, tanto por homens quanto por mulheres, permitiriam explicarmos, compreendermos por que os homens são, então, superiores às mulheres. E ele continua efetivamente entre as populações bárbaras, vocês vejam, inclusive, a utilização sempre desse qualificativo para entendermos, compreendermos populações negras e indígenas. Entre as populações bárbaras, as mulheres são obrigadas a trabalhar pelo menos tanto quanto os homens. Entre os povos civilizados, o costume de que é a antítese, portanto, bárbaros civilizados, nós vamos ver isso melhor em Descolonização Africana, é o grande dualismo antropológico das teorias da modernidade europeias, diga-se de passagem, nós europeus, todos os outros não europeus, nós europeus brancos, civilizados, todos os outros não brancos e, nesse caso, selvagens, bárbaros. E, aliás, é nesse sentido, inclusive, que o Aimé Césaire, bem rapidamente, nós vamos ver isso no seu discurso sobre o colonialismo, quando analisa o fenômeno do fascismo, fala exatamente isso. Os europeus se perguntam por que o fascismo foi possível internamente às suas sociedades, dado, inclusive, a grande evolução sociocultural. Mas a resposta é muito óbvia. Antes de ser perpetrado de brancos contra brancos, digamos assim, foi cometido exatamente contra populações não europeias. Então, o colonialismo é exatamente a primeira experiência fascista, totalitária, massificadora, da qual o fascismo internamente à Europa é uma sua ramificação direta, no caso. E aí ele nos diz, então, repito aqui, entre os povos civilizados, o costume de bater-se pela posse da fêmea há muito tempo que cessou. Por outro lado, os homens, em geral, trabalham mais do que as mulheres pela comum existência e, assim, a sua maior força se consagrou. Mais uma vez, vocês percebem, então, a naturalização dos papéis sociais, de sexo, gênero, papéis sociais, na verdade, como papéis de sexo, gênero. Quem fala isso muito é a teoria feminista, em particular, e mesmo queer, na questão da interseccionalidade, ok? Então, os papéis sociais aqui em Darwin são diretamente papéis naturalizados em termos de sexo-gênero. Mulher passiva, casa, lar, filhos, homem proativo, trabalho, guerra, política, etc, etc. Então, é uma naturalização, mais uma vez, dessas diferenciações, desses papéis sociais, desses sujeitos sociais, que, no caso de Darwin, tem como o eixo explicativo, estruturante, a perspectiva da seleção natural, da seleção sexual, e, nesse caso, da sobredeterminação biológica, da antropologia, da cultura e da normatividade. E aí, então, nós chegamos à segunda pergunta que Darwin se propõe a responder no livro e que nós aqui vamos ramificar em duas. A primeira delas, por que o branco europeu é superior ao negro africano e ao indígena americano? E, nesse caso, que fatores próprios
a seleção sexual das raças negra e indígena implicaram em sua decadência e em seu atraso evolutivos. Antes de trazer as passagens aqui, eu queria lembrar apenas de duas constantes nesse livro, nessa sessão que nós delimitamos para estudo e que eu não trouxe aqui para vocês. A primeira delas está em que, para Darwin, embora negros e brancos façam parte de um mesmo tronco evolutivo, eles se diferenciam ao longo do tempo ao ponto de quase serem subraças diferentes. E, inclusive, ele tem uma passagem muito interessante em que ele diz que se um negro e um branco fossem trazidos para análise de um naturalista, ele prima facie concluiria que são duas subraças diferentes. E a segunda questão importante eu acabei esquecendo agora, assim que eu lembrar eu trago para vocês. Então vocês vejam, primeira questão importante para nós entendermos por que negros e indígenas são considerados por Darwin, e ele não é exceção, diga-se de passagem, a essa questão, são considerados como inferiores aos brancos, como raças atrasadas, porque de fato, conforme eu lhes havia falado antes, eles são vistos como passado evolutivo, passado antropológico e, nesse caso, como condição pré-civilizacional. Então, a passagem que eu vou trazer para vocês agora é uma das conclusões de Darwin da sua viagem à Terra do Fogo na Argentina. Quando ele se refere aqui aos bárbaros, ele se refere aos indígenas exatamente da Terra do Fogo. E aí vejam o que ele nos diz. A conclusão. Sim, agora lembrei antes de continuar com a passagem, aquelas duas condições. A primeira delas era a ideia de que negros, indígenas e brancos, prima facie, pareceriam subraças. E a segunda, agora lembrei, tinha esquecido de novo, a segunda está em que a natureza é monogâmica, ok? Para Charles Darwin, pelo menos no que diz respeito à procriação, que é o que, de fato, como nós estamos vendo, define a evolução natural, a natureza é monogâmica. E isso é importante de vocês lembrarem, porque lá na frente ele vai dizer exatamente que negros e indígenas são poligâmicos e, portanto, têm exatamente um comportamento como que antinatural quando comparados com a normalidade, digamos, da natureza. E isso é muito importante, mais uma vez, porque o próprio Hitler vai dizer que a poligamia, e nesse caso a miscigenação, é um dos grandes... o grande calcanhar de Aquiles, no caso, da evolução humana, e em particular da supremacia racial. Okay? Então, nem nisso, ou seja, no tipo de dinâmica própria à seleção sexual, negros e indígenas são normais, digamos assim, ou seja, são poligâmicos, destoando até do próprio comportamento, não só do homem branco, digamos assim, mas da natureza em geral. E aí, então, retomando essa passagem, o primeiro aspecto dessa ideia da inferioridade racial de negros e indígenas quando comparados aos brancos europeus está no fato de que negros e indígenas são passado evolutivo, antropológico, condição pré-civilizacional. E ele nos diz, então, relativamente às sua viagem à Terra do Fogo, a conclusão principal a que se chegou nesta obra, ou seja, na origem do homem e a seleção sexual, isto é, de que o homem descendeu de uma forma menos organizada, nem sequer, gosto de pensar, desagradará bastante a muitos. Aliás, se vocês lembrarem, tem um filme sobre o Charles Darwin, se eu não me engano é Darwin o nome, e vocês vão perceber a angústia dele em publicar essas constatações, e aliás, antes de tudo, inclusive a origem das espécies, porque ela contradiria, colocava em xeque a própria interpretação religiosa na época vitoriana central, digamos assim, da origem do homem, enfim, da evolução humana. Então, é o que ele acabou de dizer aqui. Eu entendo, repito, que dizer que os seres humanos se originam de uma forma animal primitiva, digamos assim, de um ancestral similar aos símios, parece algo complicado, ou pelo menos vai nos desagradar muito em relação a essa origem nobre do homem, a essa criação, no sentido de que nós simplesmente fomos e somos resultado, no caso, de uma
uma intenção planejada de alguma entidade transcendental, ou mesmo, digamos, de uma natureza inteligente, alguma coisa assim. Infelizmente não é isso. Nós somos, ou de todo modo, é só uma constatação inicial, nós somos caudatários de uma forma de vida menos desenvolvida que nos aproxima dos demais animais. Então, é esse o ponto que ele começa aqui a nos trazer. E aí ele complementa, então, mas dificilmente podemos duvidar que não tenhamos descendido de bárbaros. Então vejam só que interessante, descendemos de bárbaros, de povos, de sujeitos primitivos. E isso é muito interessante, é um outro ponto que eu não trouxe para vocês antes, que eu trago agora, embora não vá trabalhar. Ele utiliza, não é mero acaso, não só ele, mas Hegel, Kant, Darwin, Hume, entre outros, utilizam, aliás, a mesma antropologia contemporânea em muitos aspectos, eles utilizam o exemplo dos povos negros e indígenas não por acaso, mas exatamente como contraponto para dizer isso. Nós, sujeitos do presente, emergimos, nos desenvolvemos dado um certo caminho estrutural, evolutivo, que pode ser percebido lá no seu início, quando nós analisamos uma comunidade indígena, ou então uma tribo africana, tribo entre aspas, ok? Que eles não se entendem, nem os indígenas como tribos, mas como comunidades, como sociedades, enfim. Então vocês vejam, é muito interessante isso, porque negros e indígenas aqui servem como contraponto do que nós fomos um dia, mas não somos mais, do que nós éramos em termos de inferioridade, de dogmatismo, fundamentalismo e reflexividade, e já não somos mais porque nós somos modernos, europeus nesse caso específico. E aí vejam aqui, mais uma vez, dificilmente podemos duvidar que não tenhamos descendido de bárbaros. Jamais esquecerei o espanto que tive quando pela primeira vez vi uma reunião de fueguinos, os habitantes lá da Terra do Fogo, em uma praia selvagem e impérvia, diante da ideia que logo me veio à mente. Então, esse é o ponto importante. Isso aqui é incrível para nós entendermos, fundamental para nós entendermos a construção das teorias sociais, das teorias filosóficas europeias. Como presente evolutivo, como autoconsciência do tempo presente e abertura ao futuro, por meio da racionalização, em contrapartida e como contraponto aos outros da Europa, como passado antropológico e, nesse caso, fechamento intelectual, fechamento cultural, dogmatismo, fundamentalismo. E aí o Darwin nos diz, assim eram nossos antepassados. Vejam, portanto, indígenas e logo adiante negros são exatamente resquícios, restos de uma situação passada. E o estudo deles nos permite entender como nós éramos lá atrás, ok? E nesse sentido, vocês vejam o que isso significa, que negros e indígenas são a antítese da civilização, o contraponto da modernidade como, mais uma vez, passado evolutivo relativamente a essa condição de presente e abertura para o futuro que é assumida, então, pelo branco europeu. Porque quando ele fala aqui de Europa, é exatamente nesse contexto da raça branca. E lembrem, mais uma vez, da correlação da geopolítica da raça que eu lhes chamei a atenção há poucos momentos. E aí ele nos diz, esses homens, os habitantes da Terra do Fogo, os indígenas da Terra do Fogo, estavam completamente pintados e tinham o corpo pelado, com os cabelos longos, emaranhados, as bocas espumavam de excitação. Vejam essa ideia de uma irracionalidade, de uma animalidade, digamos assim, e tinham a expressão selvagem, apavorada e cheia de suspeita. Vejam essa ideia de, mais uma vez, irracionalidade. O racional, ele domina as situações, o mitológico, digamos assim, ele é simplesmente um escravo, um objeto do meio. E aí vejam, então, como consequência, malmente tinham alguma arte e viviam como animais selvagens daquilo que conseguiam capturar e eram impiedosos com o que não fosse da sua tribo. Então vocês vejam, mais uma vez, uma análise histórica que acaba perdendo qualquer contato com a análise social. Porque vocês vejam aqui, indígenas seriam impiedosos com os seus inimigos tribais. Quando nós, inclusive esse texto em particular, foi escrito no contexto de 1870,
Vamos pensar aqui só de um dos conflitos dessa época, a guerra entre França e Alemanha, digamos assim. Ou alguns anos antes, entre França e Inglaterra. Né? Então, muito interessante, na medida em que, e esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, principalmente quando ele é radicalizado no contexto dos regimes de exceção, quando você lê, no caso, a questão antropológica, a questão civilizacional, a questão política a partir de um prisma pré-político, você perde em grande medida qualquer vinculação, qualquer ancoragem com a realidade cotidiana. E não é capaz nem de perceber as diferenciações que se colocam e muito menos de planejar instituições e reformas que seriam capazes de resolver esses problemas, essas constatações, esses diagnósticos que nós poderíamos efetivamente fazer. E vocês viram aqui mais uma vez, então, como passado evolutivo, como passado antropológico, indígenas e negros seriam exatamente antítese da civilização. Vocês viram ali, viviam como animais selvagens e, portanto, estariam em uma condição ou selvagem ou semi-civilizada. Isso é muito interessante porque o Frantz Fanon, nós vamos estudar isso em Descolonização Africana, chama exatamente a atenção para essa ideia de que quando o colonizador se refere ao negro e ao indígena, ele o faz a partir de uma linguagem animal, de uma linguagem zoológica, né? O macaco, o animal, enfim. E é muito interessante que em várias passagens do texto, que eu também, no caso, não vou discutir com vocês aqui, nós vemos sempre essa comparação. Vamos pensar que negros e indígenas durante ao redor das fogueiras excitam-se e começam a gritar e girar em torno do fogo. Também os macacos fazem isso em tal e qual situação. Então é muito interessante essa correlação sempre muito próxima, muito direta entre negro, indígena e animal, ou para usar o termo do Frantz Fanon, linguagem zoológica. Então vocês vejam, isso permite a Darwin, vocês lembram bem rapidinho, aliás, que o Darwin disse aqui, na passagem anterior, na página 711, que a conclusão de que nós descendemos de uma forma de vida primitiva, de um ancestral símio, digamos assim, ou que nos aproxima dos símios, ela desagrada um pouco. Mas, quando vista em perspectiva, ela não nos deveria desagradar tanto. Por quê? Porque para ele, então, essa é a conclusão, é melhor descender de um macaco do que de um negro ou de um indígena. E aí vejam, quem tiver visto um selvagem em sua terra nativa, não sentirá muita vergonha se for constrangido a reconhecer que em suas veias corre o sangue das mais humildes criaturas. Quanto a mim, quisera antes ter descendido daquela pequena e heróica macaquinha que desafiou o seu terrível inimigo para salvar a vida da própria cria, ou daquele velho babuíno que, descendo da montanha, levou embora triunfante um companheiro seu, livrando-o de uma matilha de cães estupefatos. Então, prefiro descender de um macaco ao invés de descender de um selvagem que sente prazer em torturar os inimigos, que encara as mulheres como escravas, que não conhece o pudor e que é atormentado por enormes superstições. E aí eu lhes faço a pergunta, onde está a biologia aqui? E a resposta, ela não está. Aqui nós temos uma análise supostamente cultural, normativa, do outro ao branco, do não branco pelo branco, no caso, uma análise extemporânea, que é feita a partir de supostos argumentos biológicos, mas, como vocês perceberam aqui, de biologia nós não temos mais nada, porque o que nós estamos percebendo é exatamente o selvagem que tortura inimigos, o selvagem que encara as mulheres como escravas, o selvagem que não conhece o pudor e, finalmente, que é atormentado por enormes superstições. Esse aqui é um dos grandes problemas que eu estou chamando a atenção para vocês e que nós vamos ver quando nós tratarmos da juridificação do poder e da centralidade dos direitos humanos, dos direitos e das garantias fundamentais. Esse aqui é o grande problema das teorias políticas
substantivas, ou pelo menos, para ser mais exato, para fazer justiça, então, a essas perspectivas, das teorias políticas totalizantes, fascistas, porque elas compreendem, repito, como eu já lhes disse antes, não apenas a organização do âmbito institucional, mas, antes de tudo, a própria ideia de um universo biológico, um universo ontológico necessitarista, desde o qual nós somos uma emanação pura e simples, e, portanto, desde o qual nós precisamos ser organizados, adequados em sentido literal, em sentido direto, ok? Muito interessante, então, essa afirmação: melhor descender de um macaco que de um negro ou de um indígena. E aí, então, nós entramos na tentativa de explicação por parte de Darwin de por que a raça negra e a raça indígena é exatamente inferior aos brancos, à raça branca. E a primeira constatação, no caso, o primeiro argumento de Darwin é de que negros e indígenas são inferiores aos brancos por causa da poligamia, ok? Então, vejam só, lembrem de novo aquele aspecto que eu trouxe antes para vocês. Para Darwin, a natureza é monogâmica, pelo menos no que concerne ao período da procriação. Então, nesse caso, vocês percebem que negros e indígenas destoam exatamente de um comportamento natural que faz parte da vida em geral, dos mamíferos em geral, ok? Então, seria uma espécie de degeneração dessa perspectiva da seleção sexual. E aí vejam quando ele comenta sobre as causas que impedem ou controlam a ação da seleção sexual entre os selvagens. As causas principais são os conhecidos matrimônios comuns ou relações promíscuas, além das consequências do infanticídio, sobretudo das mulheres, em terceiro lugar, as uniões precoces, e, finalmente, a baixa consideração em que são tidas as mulheres, ou seja, como meras escravas. Aliás, ele já deu aqui as 3 respostas de por que a raça negra e indígena é inferior aos brancos, ou seja, por causa da poligamia, que nós vamos ver logo adiante, por causa do infanticídio de mulheres, o que permite pouca diversidade e variação genética no que diz respeito à procriação, e, finalmente, porque os bárbaros, os selvagens, escravizam as mulheres. Então, vejam só, antes de tudo, lembrem que eu acabei de salientar novamente para vocês que para Darwin a natureza é monogâmica, no caso, e nesse sentido, por causa da poligamia, negros e indígenas destoam. Mas vejam um outro aspecto interessante, eu acho que eu comentei para vocês antes, eu não lembro, então, como não lembro, vou trazer de novo. No caso, a eugenia, que é a procriação entre os melhores, ela não permite e não assume nessa situação um caráter de poligamia, ok? A eugenia é também a monogamia instituída, entre os melhores, por óbvio, instituída como uma norma de Estado, digamos assim. Então, isso é muito interessante porque é o que o Hitler vai chamar atenção no seu livro Minha Luta, né? Que não se pode sair procriando com qualquer um, de qualquer modo, em particular com indivíduos de raças inferiores, porque isso significa o não planejamento eugênico. E, aliás, como vocês viram em passagens de ontem, ao final da aula, a questão era exatamente essa. Quando os indivíduos inferiores procriam desreguladamente, eles acabam gerando um número de indivíduos inferiores, nesse caso, muito maior do que os indivíduos superiores, e, nesse sentido, inclusive, deveria haver essa ênfase por parte das instituições em que os melhores pudessem procriar. Isso é, no caso, um proto-nazismo, ok? Que, no caso, na questão de Hitler, no movimento nazista propriamente dito, nós temos elevado ao seu grau de radicalidade última. E aí, inclusive, no filme As Últimas Horas, acho que é As Últimas Horas, do Hitler, nós temos exatamente na parte final o casamento de Hitler com Eva Braun e a pergunta: você é ariano, meu Führer? Sim, sou ariano. Você tem como provar?
E aí até a pessoa que estava do lado, mas fulano, esse é o Führer, a palavra dele é verdadeira, no caso. Né? Então, muito interessante, esse é um dos exemplos de que se trata aqui de levar essa ideia da eugenia e da monogamia a um sentido último em termos, no caso, da seleção racial propriamente dita. E aí vejam, então, agora em relação à questão da poligamia como o primeiro aspecto que explica por que negros e indígenas são raças inferiores aos brancos, no caso. É óbvio que quando a união do homem ou de qualquer animal é deixada ao mero acaso, sem que nenhum dos dois sexos tenha a possibilidade de fazer uma escolha, não se pode falar de seleção sexual. E sobre a prole, nenhum efeito poderá produzir-se da parte daqueles indivíduos que precederam os demais na escolha da fêmea. Lembrem que a seleção sexual, ela implica em quê? Em que os melhores, os homens mais bem dotados, vençam a corrida a partir da luta, por óbvio, e então procriem com as mulheres, e, portanto, gerem uma prole superior, digamos assim. Então, vocês vejam que ele disse o que aqui? Que a poligamia, ela é a própria deturpação, a própria degeneração da seleção sexual. Na verdade, onde há poligamia, não há seleção sexual, porque todo mundo procria com todo mundo, sem nenhum controle, sem nenhum planejamento, sem nenhuma reflexivização. Ok? Então, esse é um ponto importante. Onde há poligamia, não há seleção sexual. Negros e indígenas são poligâmicos, portanto, eles interrompem ou degeneram a seleção sexual. Dizem, continua o Darwin, que em nossos dias existem tribos que praticam aquilo que Lubbock, que é um naturalista, se eu não me engano, austríaco, eufemisticamente chama de matrimônio comum. Tal usança consiste no fato de que os homens e as mulheres da tribo se comportam mutuamente como se fossem marido e mulher. Portanto, poligamia é a interrupção ou degeneração da seleção sexual e, nesse sentido, impedem que os melhores procriam com as melhores e gerem prole desenvolvida, superior a uma média, digamos, normal. E aí, então, como consequência, a poligamia não permite, já que ela interrompe ou degenera a seleção sexual, ela não permite eugenia nesse sentido de procriação entre os melhores. E aí vocês vejam, ainda hoje em dia, alguns selvagens são extremamente dissolutos. Então vocês vejam sempre práticas culturais que são supostamente trazidas para um âmbito de naturalização, de essencialização biológica, pré-política. São esses selvagens extremamente dissolutos. E embora o matrimônio promíscuo tenha talvez prevalecido originalmente, muitas tribos praticam uma espécie de matrimônio, se bem que de natureza muito mais fraca daquele em uso entre os povos civilizados. Então vejam, povos civilizados, matrimônio, monogamia, eugenia, seleção sexual. Povos bárbaros, poligamia, interrupção ou degeneração da seleção sexual, impossibilidade de eugenia, inferioridade da prole genético hereditária. O segundo fator importante, desde o qual nós podemos entender porque negros e indígenas são inferiores aos brancos para Darwin, diz respeito ao infanticídio. Ok? Então, muito importante, primeiro, poligamia, segundo, infanticídio. Esta prática ainda é muito difundida em nossos dias e há motivo de se crer que o fosse muito mais em tempos passados. Os povos bárbaros, vejam só que interessante essa constatação, os povos bárbaros acham difícil manter a si mesmos e a prole, e acham muito mais simples matar as crianças. Algumas tribos da América do Sul, segundo Azara, que foi também um viajante, um naturalista inglês nesse caso, eliminaram tantas crianças de ambos os sexos que estiveram a pique de se extinguir. Parece que as mulheres das ilhas da Polinésia, vejam, portanto, que é um comportamento meio que geral entre os selvagens, matar crianças,
as mulheres das ilhas da Polinésia matam de 4 a 5 e até 10 de seus filhos. Ellis, que é outro naturalista inglês, viajante inglês, não conseguiu encontrar uma que não tivesse matado pelo menos um. Então vocês vejam mais uma vez essa perspectiva: indígenas negros preferem matar as suas crias do que criá-las, do que cuidar do seu sustento, da sua formação. E nesse sentido, na medida em que tem pouca variação fenotípica, genética, as procriações se dão entre indivíduos de parentesco muito próximo, o que, obviamente, gera uma série de degenerações físicas ou até intelectuais em sentido estrito. Então, muito interessante. Indígenas e negros, até agora, são explicados enquanto inferiores racialmente aos brancos pela poligamia e pelo infanticídio. E, finalmente, então, a partir da questão da escravização da mulher, o que impede, nesse caso, que a mulher possa escolher o parceiro que efetivamente considera mais adequado em termos de procriação. E aí ele nos diz: o homem supera a mulher tanto nas qualidades físicas quanto mentais. E no estado selvagem, ele costuma mantê-la em uma condição de escravidão mais dura do que o macho de qualquer outra espécie animal mantém a sua fêmea. Então vejam, nos povos selvagens, há escravização forte, intensa da mulher. Por conseguinte, não é de surpreender se ele, e não a mulher, detém a capacidade de selecionar. As mulheres de todas as partes do mundo são cônscias do valor da própria beleza e sempre que podem se empenham em embelezar-se muito mais do que o fazem os homens. Elas se apossam das plumas que a natureza deu aos pássaros machos para atrair as fêmeas. Visto que as mulheres foram escolhidas desde tempos imemoriais em virtude de sua beleza, é lógico que algumas de suas variações sucessivas se tenham transmitido exclusivamente ao mesmo sexo. Ou seja, como as mulheres sempre foram escolhidas pelos homens por causa da beleza, essa qualidade, a beleza, foi, em termos de seleção natural, seleção sexual, inclusive, selecionada, enfim, consolidada como uma característica feminina que permite, então, a escolha masculina em relação a ela. Em consequência disso, elas, as mulheres, transmitiram em um grau notável a sua beleza mais a prole do sexo feminino do que aquela do sexo masculino. E dessa forma, se tornaram mais bonitas do que os homens, segundo, no caso, o conceito de beleza de cada tribo. Então, vocês vejam, nesse caso, nós temos aqui os 3 critérios explicativos de Darwin de por que, repito mais uma vez, as raças negra e indígena são inferiores à raça branca, quais sejam poligamia, ao contrário da monogamia, infanticídio, ao contrário de uma procriação ampla, e, finalmente, escravização da mulher, ao contrário de uma certa liberdade da mulher na escolha dos seus parceiros. Esses 3 princípios implicam, então, na interrupção, na degeneração da seleção sexual e, finalmente, então, como consequência, na impossibilidade de eugenia nas sociedades não europeias, nesse caso, entre as raças negras e indígenas, o que as condena ao atraso, e, em particular, como nós vamos ver adiante, intelectual, cognitivo, civilizacional, em relação à raça branca. E como é que essas diferenças raciais, em termos do conteúdo intelectual, seriam efetivamente vistas, analisadas e mensuradas por meio da craniometria, isto é, da avaliação da capacidade craniana de exemplares negros e indígenas, africanos, americanos, comparados, no caso, com exemplares da raça branca, europeus. E, em particular, uma questão muito importante em torno a isso está exatamente nessa afirmação de Darwin, que, aliás, está em uma nota de rodapé, não é simples de percebê-la, dessa ideia de que as diferenças raciais amplificam as diferenças de gênero, ou seja, dependendo da raça, temos uma maior ou uma menor diferença entre macho e fêmea. E vejam só que interessante, em relação à craniometria, que é o que serve de base para, no caso, a
a constatação desses dois diagnósticos, diferenças raciais e, ao mesmo tempo, diferenças de gênero. Numa de suas observações sobre este assunto, sobre a questão do volume craniano, e nesse caso das diferenças raciais e, obviamente, de gênero, Vogt, que é um naturalista alemão, diz, aliás, um médico, inclusive, também alemão, constitui circunstância notável que a diferença entre os dois sexos, no que diz respeito à cavidade craniana, aumente com o desenvolvimento da raça, de modo que o macho europeu supera a fêmea europeia, no caso, mais do que um negro supera uma negra. Welker, outro naturalista, fisiologista, inclusive, apoia esta observação de Ruschke, outro naturalista, depois de ter medido o crânio de muitos negros e alemães. Então vejam só que interessante, quanto mais desenvolvido civilizacionalmente, quanto mais desenvolvida civilizacionalmente é uma raça, mais a diferença entre homem e mulher está acentuada. Por isso que ele disse em algumas passagens anteriores, conforme nós vimos, que a diferença entre o homem branco e a mulher branca é muito grande por causa da naturalização dos papéis sociais e da sua amplificação em termos da própria organização cultural, social. O homem primitivo caçava, pescava, guerreava, a mulher cuidava da casa e dos filhos. O homem civilizado continua trabalhando e tendo esse papel proativo no âmbito social, e a mulher continua no âmbito da casa, da família. Então, vocês vejam, quanto mais a civilização emerge, mais a diferença entre macho e fêmea se acentua. Ao contrário, quanto mais primitiva é a sociedade, mais a diferença entre macho e fêmea é similar. E vocês viram aqui que a medição de crânio de negros e de alemães, e aliás, vejam só, isso é muito interessante. Vejam ali, negros e alemães. Você não tem negros e europeus, você tem o negro em geral, o negro genérico e os alemães. Então, é uma outra questão muito importante, eu retomo isso em aulas posteriores, que a descolonização africana, o pensamento negro norte-americano e brasileiro chamam a atenção de modo muito intenso. Quando o europeu, quando o branco, nesse contexto do racismo, se refere ao sujeito negro, é sempre o negro em geral. É sempre o índio em geral. E vocês veem em contrapartida que aqui, quando ele se refere a um exemplar de um povo europeu, nós temos o alemão. Então vocês vejam, mediu-se o crânio do negro em geral, qualquer sujeito negro é só o negro em geral, é só mais um negro que faz parte desse contexto amplo do negro em geral. Isso é muito próprio do racismo colonial, ok? Em contrapartida, nós temos o alemão, o crânio do sujeito alemão, o crânio do negro em geral. Então, muito interessante também esse aspecto que emerge aqui nessas análises e que nós vamos ver, inclusive, no contexto como crítica, de todo modo, nesse caso, da descolonização africana e do próprio pensamento indígena brasileiro, quando, por exemplo, Cacauerá, Daniel Munduruku, Ailton Krenak dizem que eu não sou índio. Índio é uma criação do colonizador. Aliás, o Ailton Krenak tem esse termo, é um carimbo errado, porque quando chegou aqui pensou que estava na Índia e, pum, colocou lá, esses aqui são os índios. Então, de lá para cá, esse foi o conceito, digamos, a compreensão naturalizada, ossificada, que de fato ficou das diferentes nações indígenas, né? Inclusive tem aqui um colega que, se não me engano, vai pesquisar sobre a questão do plurinacionalismo boliviano, por exemplo, acho que é boliviano, da Bolívia, no caso, exatamente nesse sentido. Os indígenas são nações, são povos com identidades, e não simplesmente o índio em geral. Então, é assim como a questão, conforme vocês estão percebendo aqui, do negro em geral. O crânio do negro, o crânio do alemão. O crânio do negro em geral, dessa ossificação, e o crânio do alemão, então, dessa localização espaço-temporal, dessa localização e diferenciação antropológicas, etc. Então, muito interessante que, nesse caso aqui também, o ponto importante é a medição craniana, do volume craniano
no caso, tanto de negros quanto de europeus, que foi, na verdade, uma das tônicas do pensamento naturalista da segunda metade do século XIX, inclusive ainda entrados no início do século XX, em particular, nesse contexto do século XX, nos processos, mais uma vez, de colonização que foram intensificados a partir da corrida armamentista e por colônias no contexto do século XX em nações africanas. Vamos pensar aqui na antiga Rodésia pela Bélgica, da Itália na Abissínia, entre outras, da França, por exemplo, na Argélia, entre outras situações, inclusive as guerras de descolonização já na segunda metade do século XX. E, aliás, muito interessante, nós temos, pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU, a Declaração dos Direitos Humanos, inclusive o Tribunal de Nuremberg, e, em contrapartida, nós tivemos a continuidade dos regimes coloniais em África até entrados, em muitos casos, os anos de 1970. Então, essa é uma das outras grandes contradições do discurso modernizador que, por exemplo, a descolonização africana nos chama a atenção nos seus trabalhos, inclusive nas suas lutas políticas, em particular, nós vamos ver aqui em Frantz Fanon. Então, muito interessante, vocês viram aqui, retomando mais uma vez, no caso, as diferenças raciais e de gênero são amplificadas e amplificam, de sua parte, também as diferenças civilizacionais. Finalmente, uma última passagem para nós encerrarmos, então, a apresentação de hoje, diz respeito a essa ideia em Darwin, que aparece, como eu comentei com vocês, muito frequentemente nessa parte do texto selecionada, de que as qualidades apresentadas pelos negros africanos, e obviamente pelos indígenas americanos, são sempre acidentais, elas nunca são produtos de um desenvolvimento reflexivo, de uma perspectiva proativa. Elas são simplesmente caudatárias de um acidente de percurso, ok? E vejam aqui o exemplo que ele nos dá. Numa das passagens constantes à página 156, ou mesmo na página 157, nós temos, com efeito, os hotentotes e os negros se tornaram excelentes músicos. E aí vejam aqui agora a perspectiva adversativa. Apesar de nos seus países nativos, raramente se praticar algo que possa ser considerado música. Então vejam, hotentotes e negros são músicos, apesar de não haver música nos seus países, ou de raramente haver música nos seus contextos de emergência. Schweifurt, naturalista austríaco, diz, porém, que escutou com prazer algumas das simples melodias da África Central. Então, esse também é um outro aspecto importante que eu não trouxe aqui para vocês, mas vale a pena ressaltar-se. Quando se trata de uma prática cultural, artística, negra ou indígena, sempre temos adjetivos diminutivos, digamos assim, ou pelo menos que transformam aquilo em algo bárbaro, feio, enfim, aterrador. Vocês viram aqui simples melodias. Assim como, por exemplo, ele define em várias passagens do seu texto esculturas, altorrelevos produzidos por astecas, maias, incas, como horrendos, né? Como feios, como amedrontadores, alguma coisa nesse sentido. Então, vocês viram aqui, raramente negros e hotentotes são músicos, embora não haja música no seu contexto de emergência. E dá para se escutar com um certo prazer as simples melodias que tocam. E aí vejam agora. Por isso, as notáveis capacidades, ou as capacidades de notável desenvolvimento musical que as raças humanas possuem no estado selvagem, e lembrem que ele está sempre colocando negros e indígenas como estando nesse passado antropológico como estado selvagem, são devidas talvez à prática de uma forma de música rudimentar, ou por parte dos nossos antepassados, e vejam aqui, semi-humanos, ou simplesmente a circunstância de esses nossos antepassados semi-humanos
representados aqui pelos hotentotes e pelos negros, terem adquirido os órgãos vocais para algum outro fim. Então vocês vejam a questão, por que negros africanos, lembrando da geopolítica da raça aqui, são bons músicos, embora não exista música na África, digamos assim, ou essa música seja simples, porque eles tinham voz para gritar e acabaram produzindo sons, ou tinham paus e pedras para produzirem sons e acabaram, por acidente, digamos assim, produzindo melodias. Então vocês vejam sempre essa perspectiva de que numa raças inferiores, no caso, se tem alguma habilidade é por acidente, nunca por uma perspectiva de protagonismo, de reflexividade, de proativismo. Okay? Então, com isso, nós fechamos a parte de Darwin, salientando exatamente essa ideia de que, no caso, há um critério explicativo da diferenciação social, da evolução social, que na verdade é a diferenciação racial, evolução racial, diferenciação entre gênero, entre sexo, e esse critério é marcado, repito mais uma vez, pela sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. No caso de Darwin, isso significa que as diferenciações raciais e de gênero e a evolução civilizacional consequente são devidas à seleção natural e principalmente à seleção sexual. No caso de Hitler, raça, purismo racial, guerra racial, compartimentação racial. No caso de Stalin, a dialética da natureza enquanto contraponto entre opostos inconciliáveis e autoexcludentes. No caso de Darwin, que é o nosso tema, que foi o nosso tema na aula anterior, que é o nosso tema da aula de hoje, a seleção sexual leva à eugenia. E isso explica por que brancos evoluíram de modo muito superior a negros e indígenas, tiveram uma seleção sexual monogâmica, marcada exatamente por um conflito incisivo que levou os melhores, e basicamente os melhores, a procriar e a gerar então, uma prole diferenciada, ao contrário dos negros africanos e dos indígenas americanos, que, por terem uma seleção sexual degenerada, poligâmica, marcada pelo infanticídio e pela escravização da mulher, interrompeu a perspectiva da seleção sexual e, portanto, impossibilitou uma eugenia efetiva, e dali nós temos, então, diferenciação racial e, mais ainda, supremacia do branco em relação ao negro e ao indígena. E essa supremacia, vejam pelas próprias análises que nós podemos trabalhar aqui, ela não é social, ela não é política, ela não é construída intersubjetivamente, relacionalmente, mas genético-hereditária. Negros são inferiores por culpa própria, porque foram, digamos, uns degenerados em termos de seleção sexual. E indígenas são inferiores não por culpa dos brancos, mas supondo que se possa falar desse modo, mas exatamente por uma seleção sexual deficitária que interrompeu, então, a perspectiva eugênica propriamente dita. E brancos são superiores por causa dessa sua seleção sexual na pujança e na intensidade em que ela efetivamente foi assumida. E lembrando também que daqui emerge a diferenciação macho-fêmea, macho passivo, fêmea, macho ativo, fêmea passiva, e finalmente a própria estratificação social nessa perspectiva de que o nosso legado genético hereditário é o que define o nosso sucesso ou o nosso insucesso cotidiano, pura e simplesmente. Isso não pode ser corrigido por meio de políticas públicas, de transformações institucionais, porque é, antes de tudo, uma perspectiva de seleção sexual e de eugenia. Okay? Então, a partir disso, eu quero mostrar na nossa próxima aula como os regimes de exceção, e no nosso caso aqui, o comunismo russo, o fascismo alemão, assumem essa interpretação darwinista, e lembrando que Stalin se filia diretamente, como já fez Engels no seu livro Dialética da Natureza, a essa interpretação, ok? E Hitler indiretamente deixa isso muito claro, que se trata de uma perspectiva do evolucionismo darwinista, da eugenia darwinista, ok? Então, vou estudar como o nazismo alemão e o comunismo russo
se apropriam dessa perspectiva e a trazem, então, diretamente para o âmbito político, fazendo essa correlação direta entre biologia e antropologia, entre leis naturais e leis sociais, entre raça ou, enfim, dialética da natureza e política, ok? Levando-se, então, à consecução de dois dos regimes de exceção mais violentos e destrutivos da nossa história moderna. Não os únicos, porque quando nós estudarmos descolonização africana, nós também vamos ver exatamente o colonialismo como a base estrutural desde a qual os regimes de exceção europeus têm o seu sentido e são, então, construídos. Porque, em última instância, o Gulag ou, então, o campo de concentração são meramente uma emanação, uma consequência do tipo de cercamento que nós tivemos em relação a povos negros e indígenas no contexto da própria colonização. Não tem nenhuma diferença tão grande, maior, enfim, do que exatamente essa situação que foi feita nesse contexto da colonização. Mas isso é para um momento subsequente. Com isso, nós terminamos Darwin, e como lhes disse, na próxima aula nós vamos estudar o livro Minha Luta, de Hitler. Nós temos tempo agora, eu abro um espaço de uns 20 a 30 minutos para discussão, caso vocês tiverem interesse em trazer alguma questão, enfim, colaboração. E aí depois, ou se não tiver nenhuma, depois nós encerramos a nossa aula. Então agora é com vocês, se vocês julgarem que há alguma questão a ser discutida. Muito bem. Tudo tranquilo. Silvano, você quer falar alguma coisa? Não, professor, eu achei muito assim, só para um comentário, eu achei bem interessante essa exposição, assim, dessa visão de eugenia, né? Eu acho assim que quando eu continuar dando aula amanhã, no caso, o nazismo ele vai utilizar essa base, né, para poder montar o sistema dele, Mussolini, Hitler, né? Eles vão trabalhar nessa questão da eugenia em si, né? Assim, um fundamento para poder manter aquele... Não, mas eu achei bem interessante essa exposição, assim, eu gostei, eu achei bem questão da poligamia. Sim, veja que interessante aqui. Darwin utiliza os conceitos de seleção sexual e seleção natural para explicar a perspectiva da diferenciação racial, de gênero e em termos de estratificação social. Hitler vai utilizar o conceito de jardim da natureza para explicar, então, o tipo de proposta de organização política em torno ao arianismo. O jardim da natureza para Hitler, eu vou apresentar isso para vocês amanhã, ele é marcado por 3 leis básicas: o purismo especista, a compartimentação especista e, finalmente, a luta especista. E, transplantado em termos políticos, isso significa o purismo racial, a luta racial, a compartimentação racial, né? Então, é nesse sentido que nós vemos emergir a perspectiva do arianismo, digamos assim, seja no que diz respeito à segmentação, ao gueto, né? O gueto aqui é exatamente essa ideia do purismo especista, trazido para o âmbito da política. E, ao mesmo tempo, essa questão da luta racial. Lembrem o que o Darwin fez, ou argumentava. A luta, a seleção sexual e a seleção natural é luta. Luta por sobrevivência, luta por procriação. E da luta gera-se evolução. Inclusive, infelizmente você não esteve ontem, Silvan, mas numa das passagens finais da aula nós comentávamos exatamente isso, de que para que o homem continue a evoluir, ele precisa exatamente, os melhores precisam exatamente continuar lutando. E isso transplantado para Hitler equivale exatamente à luta racial. As raças superiores, elas se tornam e se desenvolvem em sentido dessa superioridade a partir de duas atuações básicas. Primeiro, lutando contra as raças inferiores, escravizando-as, segmentando-as, ou então, efetivamente, eliminando-as. E segundo, contra outras sociedades, no sentido de favorecer essa perspectiva de um nacionalismo etnocêntrico,
que permita que o homem guerreiro, aqui a guerra é um fator de desenvolvimento da moralidade, da inteligência, consiga efetivamente alcançar a sua plenitude. O Hitler tem uma passagem muito importante em que ele diz que o homem da raça superior, ele só prova o seu valor em combate, na guerra. Ele sai daquela normalidade sem sal, né, sem sabor, e ele se torna exatamente um herói, né? O herói, o super-herói que dá a sua vida pela coletividade. E, aliás, esse é um outro ponto importante. Eu vou chamar a atenção para vocês quando eu estudar o nazismo e o hitlerismo, né? E o stalinismo, que é uma questão muito interessante. O Stalin não fala nenhuma vez no texto materialismo histórico e materialismo dialético no indivíduo, porque no comunismo o indivíduo em sentido estrito não existe, né? Mas o Hitler fala, e quando fala em indivíduo, ele diz que o ariano, a grande característica do homem da raça superior é que ele dá a sua vida e faz todos os sacrifícios possíveis pela coletividade. Então, muito interessante, no comunismo não há indivíduo, no nazismo esse indivíduo, assim como no fascismo, esse indivíduo ele dá a sua vida na guerra, ou enfim, pelo bem da coletividade. Mas, de fato, é essa a transliteração que os regimes de exceção, no caso, o nazismo e o comunismo, fazem. Ou seja, dessa interpretação que eu trouxe aqui para vocês em termos modelares em Darwin, da seleção sexual e da seleção natural e da consequente eugenia, né, que leva à diferenciação racial e de gênero, eles trazem para o âmbito, repito mais uma vez, da correlação de leis naturais e leis políticas, e nesse caso do arianismo em Hitler, lembrem de novo, purismo, compartimentação e luta raciais, e no caso dessa ideia de uma ontologia necessitarista como dialética da natureza em Stalin, a ideia de que politicamente as classes sociais, não os indivíduos, as classes sociais, elas estão interrelacionadas, óbvio, mas num sentido autoexcludente e autodestrutivo. Enquanto o inimigo subsiste, o meu grupo está permanentemente ameaçado de extinção e vice-versa. Então a lógica é destruamos o inimigo, é uma guerra de destruição total, que no nazismo também ocorre, como base. E é bem interessante, de todo modo, uma última observação, que no que diz respeito à descolonização africana, nós temos uma retomada dessa ideia, mas com uma interpretação extremamente bem feita, no que diz respeito ao fato de que o branco quer, se possível, excluir e eventualmente massacrar, matar o negro pura e simplesmente. Só que ele não pode. Por quê? Porque ele tem no negro o braço, o corpo para o prazer, digamos assim, e, em última instância, a própria base da identidade. Se o branco elimina todos os negros, esse seria o seu interesse, digamos, seu objetivo último, ele deixa de ser branco. Ele deixa de ser o senhor, no caso. Então, isso é muito interessante, mas eu vou trabalhar com vocês, obviamente, no contexto da descolonização africana. Então, era essa, digamos, a transliteração que nós poderíamos perceber no nazismo e no comunismo frente a essa perspectiva da sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, que eu trabalhei com vocês nessas duas aulas em termos de Estado. Um momento aqui, a Sâmia fala sobre essa interpretação, essa questão darwiniana, mas, de fato, é importante lembrar que se trata de um núcleo estrutural não só de Darwin, ok? A filosofia do século XIX é uma filosofia que se demarca a partir de duas categorias: o etnocentrismo cultural e o racismo biológico. O etnocentrismo cultural, e aliás, racismo biológico e etnocentrismo cultural são dois eixos, dois polos da mesma moeda. Onde há etnocentrismo cultural, há o racismo e vice-versa, na maior parte dos casos. Então, nós podemos perceber na primeira metade do século XIX essa perspectiva do etnocentrismo cultural. Nós somos modernos. Sapere aude. Usa a tua inteligência. Selvagens não usam inteligência. Esse é um ponto interessante. Na segunda metade do século XIX, então, que nós temos o desenvolvimento da biologia propriamente dita, então essa questão
das viagens dos naturalistas, e vejam, não é mero acaso que Darwin desenvolve as suas teorias por meio de viagens como naturalista. Essas teorias passam a ganhar primazia e é a partir delas, inclusive, que se desenvolve a antropologia contemporânea. No caso, Malinowski, Radcliffe Brown, entre outros. Vejam lá, por exemplo, os Argonautas do Pacífico, né? A magia, não lembro agora o título específico, do Zazande, né? Então, exatamente nesse contexto. Então, de fato, aqui digamos, é a tendência da cultura europeia, do pensamento europeu, é a grande base. Isso não significa perdoarmos, digamos assim, Darwin, você pode falar desse modo, mas entender que se faz parte de um paradigma normativo, de uma perspectiva cultural civilizacional da Europa propriamente dita, né? Essa ideia do racismo estrutural, biológico, e do etnocentrismo cultural. Vejam, nós somos modernos, nós temos autoconsciência do tempo presente, nós estamos abertos ao futuro, e isso pode ser percebido a partir da comparação com povos indígenas e negros, que são meramente passado antropológico, estado semi-selvagem, no sentido estrito. O Tales como a filosofia contemporânea tem a ver com a ideia de natureza humana da filosofia dos modernos, principalmente Hobbes e Rousseau. Então, é importante lembrar, em primeiro lugar, que a ideia do estado de natureza e do estado civil ou de direito, ela se constrói a partir dos relatos dos viajantes europeus, Hans Staden, por exemplo, entre outros. A maior parte deles é mentirosos, ok? Fantasmagóricos, fantasiosos, pura e simplesmente. Então, estado de natureza aqui seriam exatamente os selvagens, estado civil, estado de direito, no caso dos modernos, da Europa. O segundo aspecto interessante, natureza humana, tem a ver com o fato de que a filosofia moderna ela é uma filosofia que rompe com a perspectiva cosmocêntrica. Então, lembrem de Kant, que é ou de Descartes, o penso, logo existo. A pressuposição da natureza humana como critério normativo é suficiente para a justificação moral e, obviamente, também correlacionada à causalidade natural para o conhecimento dos fatos naturais, dos fatos materiais, né? Então, em Descartes, vocês têm o mundo como uma mecânica necessitarista, res extensa, e a inteligência, res cogitans, como natureza humana. A natureza humana conhece de si e conhece do mundo exterior, ok? É uma substituição da perspectiva cosmocêntrica, é uma metafísica que o Hegel chama da subjetividade, uma antropologia propriamente dita. Para essa antropologia, o modelo de natureza humana, a ideia de que nós, indivíduos, temos uma natureza humana objetiva, com caráter essencialista e naturalizado, é fundamental. Senão nós cairíamos, como o Kant fala muitas vezes, no relativismo e, nesse sentido, no ceticismo. Okay? A filosofia contemporânea recusa essa ideia de natureza humana em sentido estrito. Lembrem que eu comentei na primeira aula, eu não vou trabalhar isso com vocês agora, mas, enfim, para a filosofia contemporânea, cada cultura é uma forma de vida, uma forma de linguagem, uma perspectiva contextual, autorreferencial. Ela não precisa de nada externo a ela e nem pode ser compreendida em sentido estrito de modo externo, por sujeitos externos, digamos assim. Lembrem, inclusive, daquela ideia de que nas ciências humanas não tem neutralidade axiológica. A neutralidade axiológica é um luxo que nós, das ciências humanas e sociais, dificilmente podemos assumir. Ao contrário, por exemplo, vamos pensar aqui do cientista no âmbito das ciências naturais. Embora a filosofia da ciência contemporânea critique, inclusive, a ideia de que há um fato natural pura e simplesmente. Por exemplo, Darwin dizia, o cara lá da teoria da relatividade, o Einstein, se você me perguntar se na física eu sou idealista ou materialista, eu digo, eu sou materialista. Existe um mundo exterior à consciência. Mas se você me pede para eu provar, eu não tenho condições. Então, na filosofia, eu seria exatamente um idealista, digamos assim. Então, muito interessante, né, essa questão também. Mas na filosofia contemporânea, repito, a ideia da natureza humana ela é recusada como critério de justificação da normatividade. Não existe natureza humana em sentido pré-político, pré-cultural, histórico. Natureza humana, no que diz respeito a qualificativos normativos,
não morfológicos, que aí já é uma outra questão, mas qualificativos normativos não existem em sentido estrito. É por isso que os direitos humanos, pessoal, se vocês lerem direitos humanos, eles não configuram um conteúdo, digamos assim, contextual determinado em sentido último, embora tenham sido produzidos exatamente por países europeus vencedores do contexto da pós-guerra. Eles são contextos ou conceitos genéricos que enquadram ou que pretendem enquadrar a proteção das diferentes formas de vida. Se vocês pensarem no próprio Estado democrático de direito, nos direitos e nas garantias individuais estabelecidos constitucionalmente, ou mesmo a ideia do devido processo legal, por exemplo, você vai perceber que aí não tem nenhuma noção essencialista e naturalizada de uma natureza humana que, na verdade, é uma emanação, uma formalização, uma ossificação de uma perspectiva cultural, antropológica específica. Se tratam de conteúdos genéricos que permitem, como guarda-chuva normativo amplo, a inclusão de diferentes perspectivas, de várias práticas, valores, sujeitos cotidianos. Embora isso seja, para muitas teorias contemporâneas, um pouco contestável, é um dos eixos estruturantes, no caso das teorias políticas liberais e social-democratas, no que diz respeito a essa correlação originária, e eu me filio a essas teorias liberais e sociais-democratas, no que diz respeito a essa correlação originária entre direitos humanos, pluralismo e Estado democrático de direito. Por outras palavras, basta os direitos humanos para nós termos tudo aquilo que nós precisamos de justificação normativa democrática para organizarmos todo o arcabouço, o edifício institucional, o sistema público de direito, e inclusive todas as relações sociais mais básicas. O que vem a mais é lucro, digamos assim, mas precisa sempre estar adscrito exatamente aos direitos humanos e dinamizado como Estado democrático de direito. É por isso que, por exemplo, nós falamos em teoria política liberal e social-democrática na primazia do direito em relação às posições políticas e morais. Nessa ideia de que o direito é originário aos direitos humanos e ao pluralismo, a proteção da personalidade e alteridade é a base do direito, e o direito só tem sentido por causa dessa proteção da personalidade e alteridade, e como consequência, todas as posições políticas e todas as posições morais, tanto nos espaços privados em que elas se desenvolvem, quanto na sua presença nos espaços públicos, precisam se traduzir ao procedimentalismo, à principalidade, à simbologia e à linguagem do direito positivo, ou são ilegítimas e precisam ser, em vários aspectos, coibidas. Por exemplo, vamos pensar aqui os nazistas. Eles, primeiro que eles só são efetivamente protegidos numa democracia que lhes dá direitos e garantias fundamentais. Mas, segundo lugar, não podem assumir uma perspectiva política pública, digamos assim, nem eventualmente na esfera privada, tanto é que estão no âmbito da dark web, digamos assim. Mas, num contexto público, isso significa violação de direitos e garantias fundamentais, então, em vários aspectos, eles entram numa situação marginal que exige exatamente o enquadramento jurídico penal, digamos assim, ou mesmo político, no caso. Então, você não pode se servir dos direitos e das garantias fundamentais para agir contra eles. É uma coisa quase tão básica, tão lógica, quanto o fato de que você só consegue assumir uma perspectiva de eliminação das diferenças se você negar exatamente o primado e a condição estruturante dessas diferenças enquanto tais. Ok. Mais alguém? Professor, só um comentário. O senhor falou sobre essa questão dos preconceitos, né? Isso é um negócio tão profundo que na pesquisa que eu estou fazendo, a gente observa que muitos algoritmos estão impregnados desses pontos de vista. Às vezes algumas pessoas não conseguem um financiamento, um emprego, assim, estou dando um exemplo, assim, porque moram em determinados bairros que considero bairro de baixa renda, ou dependendo da cor, da raça, tem toda uma diversificação. Então, assim, a gente vê que isso daí é uma coisa tão profunda na nossa sociedade que os próprios algoritmos que estão regendo a gente estão impregnados desse pensamento, assim, que causa, né, esse dano à sociedade. Isso é muito profundo, isso, né? De longa data, está circulando até os dias atuais. Só assim, bem uma colocação, interessante, uma exposição. Sim. É uma colocação muito interessante, porque vocês vejam um outro ponto que também vou trabalhar, ainda que de passagem em aulas posteriores.
o fascismo não é necessariamente um produto pré-moderno. O fascismo, na verdade, não é um produto pré-moderno. Ele é um produto da própria expansão da modernidade nessa sua relação com colonial, propriamente dita, e nessa sua constituição ao longo do tempo. Então, esse é um fenômeno muito importante. Os regimes de exceção surgem dentro de um contexto de modernização ampla. Então, é por isso que nós temos, inclusive hoje, em um contexto democrático, e não só no nosso, diga-se de passagem, mas tendências de extrema-direita e de extrema-esquerda que simplesmente não têm lugar dentro de um contexto de Estado democrático de direitos e garantias fundamentais, de separação e sobreposição entre poderes. São simplesmente dinossauros, né, completamente fora de uma condição de normalidade institucional, normalidade política, normalidade jurídica e, inclusive, normativa. Né? Então, isso é um pouco estranho, obviamente, mas, ao mesmo tempo, é caudatário desse processo de modernização contraditório que se dá a partir de um profundo contato com perspectivas totalizantes próprias a regimes coloniais propriamente ditos. Né? Então, esse é ainda um dos grandes desafios se nós pensarmos em sociedades como a nossa, de modernização periférica, que tem a constituição de um processo de modernização jurídico, econômico, social, mas não cultural, ou pelo menos menos intenso no âmbito cultural. Nesse caso, por exemplo, vamos pensar aqui a modernização brasileira como o fim da escravidão e a proclamação da República mantém, no caso, embora reconheça direitos iguais aos ex-escravos, mantém uma situação social naturalizada nas figuras, mais uma vez, da Casa Grande e Senzala, para dizer de maneira metafórica. Então, ali, essa perspectiva do racismo, do lugar social como sendo um lugar racial, dessa intersecção de classe, raça, gênero, é um dos eixos estruturantes. Então, eu não teria uma resposta mais específica, Gleison, mas a autodeterminação dos povos ela entra dentro desse contexto de que cada nação é soberana para instituir a sua própria organização interna, o seu próprio regime político, a sua própria evolução cultural ao longo do tempo. Mas é importante você entender que no contexto de uma política internacional odierna cada vez mais juridificada, em particular a partir da Organização das Nações Unidas, da Carta de Direitos Humanos, do Tribunal Penal Internacional, essa questão não é mais tão pacífica, pelo menos não em termos formais, por óbvio. A autodeterminação dos povos ela tem que andar também dentro de certas regras básicas em torno ao direito. O direito é uma das grandes, digamos, conquistas civilizacionais que nós temos odiernamente nesse contexto de uma perspectiva antifascista e exatamente nessa correlação originária, como estou falando, de direitos humanos e direito. Fala, Gleison. Professor, essa é uma dúvida. Assim, geralmente esses países que praticam esse tipo de arbitrariedade, eles não são signatários, né, aos tratados, né, eles se isolam, né, eles querem conservar essa forma dos abusos que vão se perpetuando ao longo do tempo, né, por exemplo. Esses regimes aí que empregam, por exemplo, o fascismo, outros, eles se isolam, né, eles não querem um contato com os outros países que defendem direitos individuais e garantias fundamentais, né. Obrigado, professor. Em alguns casos, nós temos exatamente esse isolamento e, em outros, essas alianças multilaterais que acabam possibilitando que, de fato, se mantenha ao longo do tempo uma situação de violação de direitos humanos. Para mim, o exemplo clássico disso é a Espanha franquista, né? Porque quando nós terminamos a Segunda Guerra Mundial, nós temos Franco como um líder fascista, diga-se de passagem, que se manteve no poder e apoiado pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. E exatamente com esse objetivo de uma bandeira anticomunista, no caso da Espanha em particular. Então é muito interessante que essas alianças estratégicas próprias a um contexto multilateral eventualmente prejudicam um pouco essa perspectiva da primazia do império da lei, dos direitos humanos nesse contexto internacional, no horizonte de cada país, e inclusive
impedindo um trabalho mais sério da própria ONU. Vejam, por exemplo, a própria invasão do Afeganistão e do Iraque. Não teve aval, no caso, dos organismos da ONU. E, aliás, lembrem que ajuda humanitária, intervenção internacional, entre outras coisas, só pode ser feita por meio da ONU e pelo aval dos países membros. Eu não me lembro se só do Conselho de Segurança ou, enfim, de um conjunto maior de países, mas não é uma intervenção unilateral. Se trata exatamente do contexto de uma intervenção da comunidade de nações organizada em torno à ONU e, portanto, desde os meios estabelecidos pela própria ONU. Enfim, mas a política internacional ainda assim guarda um caminho, tem um caminho evolutivo cada vez mais em torno a essa integração nação âmbito internacional. E um dos aspectos importantes que eu vejo nesse aspecto é a questão do Tribunal Penal, que tem jurisdição superior em relação aos tribunais pátrios daqueles países que são signatários. Eu acho isso uma estratégia inteligente, dessa sistematicidade, e aliás o direito nesse aspecto é muito inteligente, dessa sistematicidade, dessa processualidade da produção da objetividade normativo-jurídico-política por meio da legalidade, que é muito própria de sociedades contemporâneas, do Estado democrático de direito. Funciona muito bem, tem os seus defeitos, nada é perfeito. Se as coisas fossem perfeitas e se nós chegássemos ao fim da história, nós certamente não estaríamos fazendo ciências humanas e sociais, mas teoria da revolução, ok? E isso nós não estamos fazendo. Então, os desafios eles vão continuar emergindo, mas esses desafios eles são proficuamente respondidos pela perspectiva do direito, do Estado democrático de direito, da política institucional, da militância social multipolar, digamos assim, e, sobretudo, sempre a partir dessa primazia da tríade originária, direitos humanos, pluralismo, direito. Deixa eu só combinar uma coisa com vocês. Amanhã à noite, eu sou o coordenador da graduação em filosofia, nós temos o check-in estudantil, em que nós faremos uma recepção dos calouros que iniciaram na semana retrasada as aulas. Então, duas opções. A primeira, não fazermos aula amanhã, porque eu não posso a partir de noite, e a segunda é fazermos, por exemplo, às 15h. Mas eu acho que muitos de vocês trabalham ao longo do dia. Então eu preciso que vocês me digam, alguém de vocês vai trabalhar durante o dia amanhã e não pode estar? Eu preciso só saber dessa informação. À noite não, pois é, à noite nós não teremos aula. Por isso que eu estou falando, ou não teremos, ou então a partir das 15 horas. O que vocês me dizem? É possível? 15 horas? Então tá, então para nós mantermos a continuidade, porque a expectativa é terminarmos na próxima semana, na próxima sexta, eu vou gravar exatamente, depois eu vou colocar inclusive no meu canal do YouTube, então faremos às 15 horas, pessoal, nós vamos estudar amanhã então Hitler, ok? E depois, na quinta-feira, já retomamos a situação normal, porque amanhã, como eu lhes disse, eu tenho essa questão do check-in, da participação aqui no evento do nosso Núcleo de Ciências Humanas. Então, tenham uma boa noite, se cuidem das vossas famílias e nos encontramos amanhã às 15 horas. Ok? Tranquilo, quem não puder, eu deixo gravado e vocês assistem depois. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado, então.